Boa noite, senhoras e senhores. É com prazer que a Faculdade Dom Bosco e o EAD Salesiano dão as boas-vindas ao 12º Congresso Internacional de Direito e Pós-Modernidade, Direitos Humanos, Constitucionalismo e Democracia. Neste momento, chamamos para compor a mesa o ilustríssimo senhor ministro do TSE, Dr. Carlos Barstide Horbach. Chamamos também o coordenador do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, o professor José Noswitz. Usará a palavra neste momento o diretor institucional da Faculdade Dom Bosco e vice-inspetor da Inspetoria Salesiana São Pio X, Padre Ademir Ricardo Swendrich. Boa noite, caríssimos educandos, alunos, acadêmicos, amigos, professores. Boa noite, senhor ministro. Seja muito bem-vindo à nossa casa. O senhor já deve ter percebido desde a sua chegada que, além de um ambiente acadêmico, nós estamos num ambiente muito familiar. E esta sempre foi uma das características da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, mas também de todas as nossas instituições educativas no Brasil e fora delas. Dom Bosco, e o senhor o conhece bem, morando em Brasília, porque a história de Dom Bosco está muito atrelada também a esta cidade, a nossa capital federal. Dom Bosco não é só o nome de um padre que viveu no norte da Itália e que teve, assim, um trabalho voltado à educação e à evangelização da juventude. Dom Bosco, hoje, para nós, é um patrimônio educativo e espiritual, porque a partir da herança pedagógica salesiana que dele nós recebemos, é que aqui nós estamos também na capital gaúcha, na sua cidade natal também, contribuindo com educação de qualidade, sobretudo para aqueles que mais precisam. E como nós sabemos que é importante o acesso à educação. A Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre está completando agora, no próximo dia 26, daqui a alguns dias, 26, 20 anos de existência. Somos institucionalmente jovens no meio acadêmico universitário aqui no Brasil, sobretudo no Sul. Porém, não somos únicos. Nós fazemos parte das chamadas instituições universitárias salesianas, IUS, que hoje, espalhadas por 134 países, nos 5 continentes, somam 92 faculdades, universidades e centros universitários, dos quais, entre esses 90, somos a mais jovem. Ainda por sermos a mais jovem, isso não nos desqualifica ou nos coloca distante de outras grandes e importantes instituições universitárias aqui também do Rio Grande do Sul. Pelo contrário, alguns às vezes nos dizem, quando conversamos também com os reitores de outras, dizem, vocês são pequenos, mas incomodam. E isso nos deixa alegres e contentes, mas ao mesmo tempo preocupados pela qualidade, pela continuidade do ensino, sobretudo nesse meio acadêmico no qual estamos inseridos. Então, a nossa casa é jovem, é familiar. A nossa casa, comparada a outras instituições de ensino superior, ela é pequena. Não chegamos aos milhares de alunos. Porém, posso dizer, temos os melhores alunos nesses tempos de pandemia e pós-pandemia. E sabemos do quanto eles se esforçam, trabalham, estudam, se dedicam para serem também bons profissionais, bons operadores do direito. Então isso nos deixa muito felizes. A nossa casa é uma casa simples, porém acolhedora, mas de muita, muita boa vontade de contribuir num processo saudável na reflexão para o andamento da democracia, sobretudo nesses tempos também que estamos vivenciando, agora nos aproximando de modo especial do segundo turno das nossas eleições.
queremos refletir academicamente, queremos contribuir também com essa reflexão, sobretudo na sociedade, mas Dom Bosco sempre nos dizia que nós precisamos ser bons cristãos e honestos cidadãos. E nós partimos sempre dessa primícia, honestos cidadãos para sermos, de fato, contribuintes, né? Construtores de uma sociedade que preza pela legalidade, pela Constituição, por valores também pautados na solidariedade, na justiça, na ética e tantos bons valores dos quais nós acreditamos e somos também aqui propagadores e experienciadores. Senhor Ministro Carlos, seja muito bem-vindo à Faculdade Dom Bosco, muito bem-vindo a todos os nossos acadêmicos. Este é praticamente o primeiro grande evento que nós temos no pós-pandemia. Depois de 2 anos trabalhando virtualmente, em seminários, aulas, em tantas atividades. Nos alegra muito hoje estarmos aqui com a nossa casa cheia, né, ou quase cheia, daqui a pouco a gente sabe que sempre tem alguns que ainda estão vindo do trabalho, pegam um pouco de trânsito, alguma coisa assim, mas estamos muito felizes de tê-los aqui, e tê-lo também junto de nós. Seja muito bem-vindo, nos agradará muito, com certeza, enriquecerá o nosso saber e o nosso coração, ouvir boas palavras também de ânimo, de incentivo, mas, sobretudo, refletindo essa realidade tão necessária nesses tempos que vivemos. Muito bem-vindo à Casa de Dom Bosco. Muito obrigada, Padre Ademir. Então, agora nós convidamos todos para, em pé, a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens flácidas, povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um imenso raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, reserva sorte para o colosso, e o teu futuro expressa a terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol das gentil, pátria amada, Brasil. Esses esplêndidos, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais ainda, teus risonhos impulsam no seio as flores. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve,
Brasil de amor eterno seja símbolo, rolar paróquia ostentas eu cerrado, e de correr de longo nessa fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas eles a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge a tumba, ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil ressurras uma pátria amada, os filhos desse sol descendem, pátria amada Brasil. Registramos as presenças do diretor executivo da Faculdade Dom Bosco, professor Dr. Edson Ávila, do coordenador do curso, professor mestre Guilherme Augusto Pinto da Silva, do coordenador de pesquisa e extensão, professor Dr. Renato Ferreira Machado, e inclusive de vários outros professores da casa. Muito obrigada pela presença. Usará a palavra, neste momento, o coordenador do curso de Direito, professor José Nodswitz Pereira de Souza. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, ministro Carlos Bastide Horbach. Seja muito bem-vindo à Casa de Dom Bosco. Faço minhas as palavras do padre, né, Ademir Ricardo. É uma honra recebê-lo aqui, principalmente sabendo dos seus compromissos, não só, né, compromissos de trabalho, mas também compromissos como alguém que é comprometido com a democracia no Brasil. Tá? Para quem não sabe, a gente pensa no ministro e pensa que ele recebe salário. Posteriormente, depois o ministro Carlos pode explicar para vocês. Ele trabalha pro bono, no cargo que ele exerce hoje em Brasília como ministro da Justiça Eleitoral. Então, está aqui, diante de vocês, um homem que é comprometido, um brasileiro que é comprometido em levar algo que é mais sagrado a todos nós, que é a questão da democracia. Sem democracia, não existe liberdade. E o tema deste congresso foi pensado justamente nisso, pensar nessa questão da pluralidade. Uma casa de Dom Bosco é uma casa plural, é uma casa democrática. E esse é o tema do nosso congresso. Não vou me alongar aqui, mas vou apresentar um pequeno resumo das qualidades do nosso palestrante nessa noite. Então, o ministro Carlos Bastide Horbach é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito de Estado pela Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, onde é professor de Direito Constitucional, desde 2012, vão fazer 10 anos, nós estamos comentando já, e é ministro do Tribunal Superior Eleitoral desde 2017. Vocês, na fala do ministro, tenho certeza que vocês vão conhecer esse pequeno currículo e esse grande brasileiro que é o ministro Carlos Horbach. Então, passo a palavra imediatamente ao senhor para não alongarmos a sua saída, porque, só para que vocês tenham uma ideia, nós tivemos que fazer uma logística. O ministro, hoje de manhã, tinha sessão, e aí nós compramos passagem, e eu e o professor Guilherme colocamos um bilhetinho embaixo de Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, para que nada desse errado. Porque o avião não podia atrasar, para ele poder estar aqui para dar essa palestra. Nossa Senhora Auxiliadora, como sempre, nunca faltou a Dom Bosco e nunca nos faltou. Então, passo a palavra imediatamente ao senhor ministro. Bem, muito boa noite
a todos. Em primeiro lugar, eu devo dizer que é uma alegria estar em Porto Alegre e participar de um evento como esse de hoje, num momento tão importante para o desenvolvimento da nossa democracia e para a afirmação dos valores que nos unem enquanto sociedade, que é exatamente um momento de proximidade com o pleito do próximo domingo. De fato, como o professor Zé Nosvitz há pouco falou, hoje de manhã nós tivemos sessão. Para mim, de fato, foi uma dificuldade de me ausentar de Brasília nesse momento, mas para mim foi uma alegria poder vir a Porto Alegre para compartilhar algumas das nossas experiências na justiça eleitoral e também algumas reflexões sobre o regime democrático com vocês. E, de fato, para mim é muito importante essa vida acadêmica. Eu, como disse o professor Zé Nosvitz há pouco, eu sou professor hoje da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas já sou professor há 25 anos. Ininterruptamente, comecei a minha carreira acadêmica aqui, dando aula na Unicinos, depois fui para Brasília, de modo que é para mim sempre muito importante estar com os alunos que constantemente nos ensinam, que constantemente transmitem para nós uma grande gama de informações e de conhecimentos. Sem falar, professor Zé Nosvitz, que os alunos permitem fazer com que nós nos sintamos jovens. Há alguns anos, participando de uma sessão da congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Hermes Marcelo Huck, que é mais conhecido de vocês por ser pai do Luciano Huck, o professor Hermes Marcelo Huck, se despedindo da congregação, disse exatamente isso. Ele disse que ele estava surpreso por estar completando 70 anos, porque para ele continuava com a idade que ele tinha na época da faculdade, porque os alunos sempre tinham a mesma idade. Então parecia que ele tinha permanecido no tempo de jovem, e isso, de certo modo, é para nós também muito importante. Eu conheço o professor Zé Nosvitz há 30 anos, então parece que foi ontem. Eu agradeço muitíssimo o convite e o faço na pessoa do padre Ademir Ricardo, diretor institucional dessa faculdade, e agradeço muitíssimo também, padre, pelas palavras de saudação que muito me comoveram e que me reconfortam de estar presente e participando da vida dessa instituição tão nova, mas já tão relevante para o ensino no Rio Grande do Sul. Cumprimentar também o professor Edson Ávila, aniversariante da noite de hoje, do dia de hoje. Então, parabéns, já falo aqui de público. Como disse o padre, nós estamos em família e podemos tomar essas liberdades. Cumprimentar o professor Guilherme Pinto, também coordenador desse curso, e todos os demais aqui presentes. Cumprimentar o corpo discente, e aí eu faço em nome, cumprimento o corpo discente na pessoa da acadêmica Alexandra Gaira, que há muito conheço também. Para mim, repito, é uma alegria ver tantas faces conhecidas. Bem, passando para o que nos interessa aqui, que é o tema da noite, que é exatamente democracia e justiça eleitoral, eu gostaria de começar essa minha exposição, e deixa eu ligar o meu cronômetro aqui, para que eu não passe do limite de amolação de vocês. Eu serei cuidadoso com o tempo para não aborrecê-los em demasia. Eu vou começar a minha reflexão da noite de hoje citando um professor que foi fundamental na minha formação acadêmica, meu professor no primeiro ano da Faculdade de Direito e professor de muitos dos que estão aqui, que é exatamente o professor César Saldanha Souza Júnior. E o professor César tem um livro fenomenal chamado A Crise da Democracia no Brasil, publicado em 1978, ou seja, publicado já há alguns anos, mas que é um livro que continua atual, porque muitas das mazelas que em 1978 eram apontadas pelo professor César como justificações ou, enfim, explicações da crise da democracia no Brasil se mantém. Porém, a mensagem do professor César naquele livro era uma mensagem de otimismo, e é com ela que eu inicio. Num determinado trecho do livro, o professor César diz o seguinte: o Brasil
tem no ideal democrático um dos traços marcantes de seu modo peculiar de ser. A democracia, portanto, não nos é mero adorno, mas constitui uma vocação que se radica no próprio fundamento da civilização brasileira. Essa mensagem, escrita em 1978, num momento em que o Brasil vivia um período difícil da sua vida institucional, passava exatamente pela transição do regime autoritário para a democracia, é ainda hoje algo que nos reconforta, e é exatamente a partir deste ponto que eu gostaria de iniciar a minha exposição. O Brasil tem uma vocação democrática. O Brasil tem no seu ser marcada essa vocação, e, como diz o professor César, essa vocação se radica no próprio fundamento da civilização brasileira. Agora, essa vocação, ela se encontra em constante aperfeiçoamento, em constante aprimoramento. O nosso sistema democrático ele precisa de constantes ajustes, porque a realidade muda. E, mudando a realidade, mudam exatamente as necessidades de normatização. Já diziam os romanos lá, e vocês lembram das aulas iniciais da ciência do direito, de introdução à ciência do direito, que me dá os fatos que eu te dou o direito, né? Dá-me factum dabutibi ius. Essa realidade se coloca sempre para nós, inclusive no campo do direito público. As realidades da democracia mudam, os desafios da democracia mudam, e, com isso, as respostas jurídicas têm que mudar também. Então, a nossa história democrática é uma história de constante avanço e de mudança das nossas instituições jurídicas, de modo a permitir que a vida democrática floresça e seja praticada pela nossa sociedade de modo pleno. E o grande desafio da democracia, do ponto de vista jurídico, é exatamente fazer com que o governo, com que as políticas públicas, elas realmente correspondam aos anseios da população. É fazer com que as instituições elas reflitam a vontade do povo. O desafio da democracia acaba sendo resumido naquela fórmula que acaba sendo um clichê, um lugar comum, que é a fórmula célebre do discurso do Lincoln em Gettysburg, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Agora, como é que eu faço que o governo seja do povo, pelo povo e para o povo? Como é que eu traduzo a vontade popular numa ação institucional? Esse é o nosso grande desafio. Nas origens da democracia, isso era fácil. Se a gente pensar na democracia ateniense, lá do Péricles, em 450 a.C., no período áureo da polis ateniense, era fácil traduzir a vontade do povo em decisão de governo. Por quê? Porque o número de pessoas que participavam das decisões democráticas era um número muito pequeno, era um número reduzido. Eu juntava todo mundo na praça e dizia, quem é a favor disso? Eu sou. Os outros contava e pronto, resolvia o problema. Era fácil traduzir a vontade popular em ação governamental. As estimativas dos historiadores quanto à pujança da democracia ateniense, os números variam, existem diferentes estimativas. Eu sempre cito uma de um autor que se chama Sinclair, num livro que se chama História do Pensamento Político Grego, em que ele diz que no tempo áureo da democracia ateniense, Atenas tinha 300 mil habitantes. Desses 300 mil habitantes, somente 30 mil eram cidadãos, ou seja, homens, filhos de pai e mãe ateniense, com mais de 18 anos. E, na verdade, eles só participavam da vida política realmente a partir dos 20, porque, tal como ocorre no Brasil, o cidadão ateniense, aos 18 anos, ele era chamado a alistar-se na junta. Aliás, não existe mais junta, né? Na minha época chamava junta de alistamento militar. Era chamado e cumpria um serviço militar obrigatório de 2 anos. Então, eram esses os que votavam. E o Sinclair diz que desses 30 mil, a média de participação na Assembleia era de 3 mil. Então, era uma reunião de 3 mil pessoas, muito simples. A gente traduz fácil a vontade do povo em uma decisão governamental. O problema é que, com o ocaso da democracia ateniense, essa experiência ela só vai retomar, ela só vai retornar à nossa história
com as grandes revoluções liberais, quando o Estado já tinha se transformado. O Estado tinha deixado de ser uma polis, uma cidade com uma população reduzida, e já tinha se transformado nos Estados nacionais que surgem com o final da Idade Média, com grandes populações e com um poder centralizado. E exatamente por ser centralizado, um poder que era autoritário, um poder que não era democrático. Quando eu preciso democratizar esses Estados nacionais que surgem com o fim da Idade Média, eu vou ter que necessariamente passar por um outro tipo de democracia, que é a democracia representativa. A história da democracia moderna é a história da representação, é a história da tradução por diferentes métodos, por diferentes normas jurídicas, por diferentes regras da vontade popular numa decisão política governamental. A representação, no fundo, é isso, né? É a institucionalização jurídica de uma vontade popular que se traduz em ação governamental. Ou seja, quando as populações crescem, a democracia direta fica inviabilizada. Ainda que existam vários autores que defendam a possibilidade de instauração de diferentes canais de democracia direta, mas eles são muito reduzidos, né? Para voltar aqui ao autor que eu citei no início da minha exposição, voltar ao professor César, o professor César sempre mencionava em aula um autor canadense chamado Crawford McPherson, que tem um livro que se chama Life and Times of Liberal Democracy, que, traduzido para o português, não me lembro como é que ficou, e que ele analisa os períodos de evolução da democracia pós-revoluções liberais, demonstrando a expansão do sistema representativo, e, num determinado momento, ele discute se é possível ou não retomar a um modelo de democracia direta para aumentar o coeficiente democrático das sociedades modernas. E aí ele vai chegar à conclusão que isso é muito difícil, porque ainda não existia, em 1976, quando ele escreve, uma possibilidade de reunião online das pessoas, né? E ele diz o seguinte: olha, sempre vai ter alguém que vai fazer a pergunta, e quem faz a pergunta manipula a resposta, de modo que nunca se tem a plena possibilidade de uma participação direta. Entretanto, depois da internet, nós já tivemos algumas experiências interessantes de democracia direta em países maiores, em estados nacionais. E eu vou mencionar aqui dois casos que são bastante explorados pela doutrina do direito constitucional e que, inclusive, são objetos de uma farta literatura que vocês encontram disponível na internet. O exemplo da Estônia e o exemplo da Islândia, né? A Estônia tem um e-government muito desenvolvido, em que várias instâncias de poder são exercidas, ou várias ações de governo são exercidas por meio de deliberação pela internet, né? Existe todo um software desenvolvido para fazer isso e funciona, né? Agora, o detalhe interessante é que a empresa que coordena o e-government na Estônia é uma empresa que nos é muito conhecida. É uma empresa que se chama Smartmatic, né? Que é alvo de uma série de fake news em torno de urnas eletrônicas, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, que esse assunto é por demais polêmico, né? Ainda mais no momento em que estamos, né? Mas é a Smartmatic que cuida desse sistema de government que funciona na Estônia, né? E que é louvado pela doutrina do direito constitucional como sendo um caso de sucesso de democracia direta. E o segundo exemplo, que é muito estudado, é da Constituinte que se realizou na Islândia por meio do Facebook, né? Esse caso é um caso também muito peculiar, que merece a atenção de vocês. Agora, essas exceções de Islândia e Estônia, que são estados pequenos, com uma taxa de educação, com um coeficiente de educação extremamente elevado, são exemplos que, de certo modo, confirmam a regra. A regra de que a democracia moderna é uma democracia necessariamente representativa. Estados com grandes populações, para serem democráticos, precisam de representação. Por consequência, né, eu preciso estabelecer métodos de escolha dos representantes. E é exatamente aí que reside o foco da nossa palestra, que é o direito eleitoral, que é a justiça eleitoral, dentro no contexto da democracia.
né? O conjunto de regras que disciplinam a escolha dos representantes é o que nós chamamos de direito eleitoral. O direito eleitoral serve para isso, né? E dentro do rol de soluções do direito eleitoral existem inúmeras fórmulas para se transformar a vontade do eleitor num tipo de governo representativo, uma forma de representação, né? E, de certo modo, não se pode afirmar, diante desse rol de opções que o direito eleitoral nos dá, não se pode afirmar, de modo categórico, que existe um modelo que é intrinsecamente mais adequado ou melhor do que o outro. Isso vai variar de estado para estado, de sociedade para sociedade, de tipo de cargo para tipo de cargo que eu pretendo prover. A gente pode encarar diferentes soluções que funcionam muito bem em determinados países, mas que exportadas para outros fracassam de maneira evidente, fracassam de maneira clara, né? As características culturais, as características históricas de cada país acabam exigindo a adoção de instituições que lhes sejam mais adequadas. E aí entra toda a discussão que a gente tem no campo do direito eleitoral tradicionalmente, entre voto majoritário, voto proporcional, a discussão do sistema alemão, que uns chamam de distrital misto, mas que no fundo é um voto proporcional na sua essência, se é proporcional, se eu tenho a lista aberta ou a lista fechada, se a representação tem como circunscrição o Estado ou uma circunscrição menor, o desenho dos distritos, né? Todas essas questões, elas dizem com essa equação dificílima que é a tradução da vontade popular num governo que precisa tomar decisões e toma decisões por meio de um determinado método. No Brasil, nós temos um modelo que este ano completou 90 anos, né? Em 1932, mais precisamente no dia 24 de fevereiro de 1932, foi promulgado o nosso primeiro Código Eleitoral, né? O Brasil, no Império e na República Velha, viveu uma realidade muito difícil no que toca à eleição. Nós vivíamos uma história de constantes fraudes eleitorais. Nós tínhamos eleições fraudadas no Império, com grande preocupação de uma elite política mais ilustrada que buscava soluções para esse problema, e nós tivemos várias reformas no Império buscando a solução das fraudes eleitorais, a reforma de 1850, durante o governo do Marquês do Paraná, depois, num período, na década de 70 do século XIX, também durante o governo do Visconde do Rio Branco, mais para o final do Império, a Lei Saraiva, no início da década de 80. Nós tivemos várias tentativas de moralizar o sistema eleitoral no Império. E a mesma coisa se teve, com menos tentativas de moralização, é verdade, na República, né? A República recrudesceu no período de 1889 a 1930 as práticas deletérias da fraude eleitoral que já existiam no Império. Tanto recrudesceu que nós, e aí eu falo nós, gaúchos, né, fizemos uma revolução em 1930 exatamente contra a fraude eleitoral. A bandeira da Revolução de 30 era acabar a fraude eleitoral. O plano de governo do Getúlio Vargas na eleição que ele perde para Júlio Prestes é exatamente acabar com a fraude eleitoral. E esse ponto, essa bandeira, essa plataforma de campanha se transforma numa ação de governo triunfante à Revolução de 30. E, em 1932, sob a inspiração de um outro gaúcho, Joaquim Francisco de Assis Brasil, se cria o primeiro Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral criou a Justiça Eleitoral, então a Justiça Eleitoral esse ano faz 90 anos também. Esse código, ele deu o voto para as mulheres, né, de certo modo pioneiramente, porque muitos outros países ditos, entre aspas, civilizados, vão ter o voto feminino muito depois do Brasil, né? E esse código, ele
instaurou o nosso moderno sistema eleitoral. Até o Código de 32, nós tínhamos um sistema majoritário distrital para eleger os nossos deputados, deputados estaduais, os federais e os nossos vereadores. Ou seja, o que acontecia? Eu distribuía territorialmente as vagas em distritos e o candidato mais votado naquele distrito era o que era eleito para a Câmara de Deputados, ou para a Assembleia Legislativa do Estado, ou para a Câmara de Vereadores. Com a Revolução de 30, com o Código de 32, nós importamos dos países europeus o que se tinha de mais moderno naquele momento, que é exatamente o sistema proporcional. Se vocês forem ler um texto que há pouco completou 100 anos, que é a Essência e Valor da Democracia, do Kelsen, vocês vão ver que o Kelsen advoga de maneira enfática, em 1920, a adoção do sistema proporcional, exatamente porque acreditava que era o que mais servia para fazer com que os parlamentos refletissem as diferentes forças políticas que se faziam na sociedade, que se faziam presentes na sociedade. Então, o Código de 32 adota esse modelo, que é o modelo proporcional que nós vivemos até hoje, né? Em que o voto é prioritariamente dirigido ao partido, o partido é que faz a bancada e, a partir da bancada, ele preenche as vagas que conquistou de acordo com a votação interna dos seus candidatos, né? Num sistema que, no Brasil, desde então, é um sistema de lista aberta, em que os candidatos do partido competem entre si para saber quais são os que vão ocupar as vagas, né? Diferentemente do que ocorre na grande maioria dos países europeus, em que a lista é fechada. O partido estabelece uma ordem de preferência entre os seus candidatos, e se ele conquistar 3 vagas, os 3 primeiros da lista, independentemente da votação, porque não recebem votação nominal, não existe o que a gente chama de voto preferencial, ou seja, a indicação do eleitor de sua preferência quanto aos nomes da lista interna de cada partido, esses vão para o parlamento. Então, desde 1932, sob a inspiração do Assis Brasil, né, nós temos justiça eleitoral, nós temos o voto feminino e nós temos o sistema proporcional para eleger os nossos deputados federais, estaduais e os nossos vereadores. O que mais interessa para nós na noite de hoje, tendo em vista que eu estou falando aqui sobre justiça eleitoral, é exatamente esse peculiar ponto que é a criação da justiça eleitoral. Como é que funcionava a eleição antes de 1932? Antes de 1932, o executivo organizava a eleição. Feito o resultado da eleição, a atribuição da vaga ao eleito cabia ao legislativo. Então, havia a organização da eleição pelo executivo e o que a gente chama de qualificação eleitoral, que é atribuir o cargo ao eleito por parte do legislativo. Não preciso dizer que isso era fonte de inúmeros problemas. Em primeiro lugar, porque quem organizava a eleição tinha interesse no seu resultado direto, porque eu quero fazer o meu sucessor, eu quero, enfim, que a minha política permaneça no poder. E depois que eu dizia que fulano ganhou, na hora da qualificação, as câmaras, não raro, se negavam a reconhecer como eleito aquele que o executivo dizia que era o eleito. Então, há inúmeros episódios na República Velha em que câmaras negam posse a candidatos eleitos. E isso gera uma série de crises institucionais na República Velha e gera o primeiro episódio de acusação de ativismo judicial contra o Supremo Tribunal Federal. Para ser mais preciso, em 1910, a Câmara do Rio de Janeiro, então o Distrito Federal, se nega a dar posse a um grupo de intendentes eleitos, né? E o Supremo Tribunal Federal concede uma ordem de habeas corpus para mandar dar posse a esse pessoal, né? É o início do que se chama de doutrina brasileira do habeas corpus, que foi levada a cabo no Supremo, essa doutrina, por um ministro que é considerado o principal ministro do Supremo Tribunal Federal até hoje, que é o ministro Pedro Lessa, né? E aí eu faço um comercial de mim mesmo, né? Porque eu escrevi um livro sobre o ministro Pedro Lessa que está disponível na página do Supremo Tribunal Federal para download gratuito. Então, está lá
Memória Jurisprudencial, ministro Pedro Lessa. E lá conta a história da doutrina brasileira do habeas corpus e desse episódio específico do Conselho Municipal do Rio de Janeiro, em que, por uma briga política, eu nego posse ao candidato eleito, aos candidatos eleitos, na verdade. Então, qual foi a lógica do Assis Brasil? A lógica do Assis Brasil foi a seguinte, uma lógica um tanto quanto simples, né, mas original. Ele disse, olha, eu não posso deixar a eleição na mão do Executivo e não posso deixar a eleição na mão do Legislativo, porque ambos têm interesses diretos na solução de uma eleição. Então, eu vou botar a eleição na mão de quem? Na época, a gente não tinha agência reguladora, na época, a gente não tinha autoridades independentes, isso não existia. Então, eu vou botar na mão de quem? Quem é o imparcial que existe hoje no quadro das instituições brasileiras? O imparcial é o Judiciário. Então, vamos criar um ramo especializado da Justiça para cuidar de eleição. Aí disse, mas a eleição existe de 4 em 4 anos, precisa ser um ramo permanente? E aí veio a conformação que a gente tem até hoje. Não precisa ser um ramo permanente. Os juízes podem ser temporários, vamos botar juízes com mandatos. E, de fato, é isso que ocorre até hoje. Todos os juízes eleitorais têm mandato fixo de 2 anos, renováveis por mais 2 anos. Né? E é aquilo que o professor Zé Nosvides falou no início, é a mais pura verdade. Exatamente porque nós exercemos a jurisdição temporariamente e emprestados de outros órgãos ou instituições, nós não recebemos salário. Né? Então, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, nós somos 7. 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados. Os 3 do Supremo recebem o salário do Supremo, os 2 do STJ recebem o salário do STJ e nós, advogados, continuamos recebendo aquilo que ganhamos nos nossos escritórios. Né? E de modo que, de fato, na Justiça Eleitoral se ganha enfim, o prestígio e a contribuição para a democracia brasileira. Então, somos temporários, somos renovados a cada 2 anos. Né? O professor Zé Nosvides disse há pouco que eu estou lá desde 2017. Por quê? Porque são 2 anos de substituto, renováveis por mais 2 anos de substituto, 2 anos de titular, renováveis por mais 2 anos de titular. Então, no máximo, uma pessoa pode ficar 8 anos. Né? E a lógica era também não engessar a justiça eleitoral, não permitir que uma ideologia ou que um grupo político capturasse essa instituição. Então, de 2 em 2 anos, em tese, ela se renova. Né? Os quadros se renovam. Temporária, com juízes que não são constantes, né, no exercício da sua jurisdição, e o mais importante, com características de competência muito diferentes daquilo que tradicionalmente se espera do Poder Judiciário. Porque, afinal de contas, a Justiça Eleitoral tem que organizar a eleição, a Justiça Eleitoral tem que normatizar a eleição, a Justiça Eleitoral tira dúvidas quanto ao funcionamento da eleição e, no fundo, ela julga também os problemas que surgem da eleição. Então, nós temos, além da função jurisdicional, que é típica dos órgãos do Poder Judiciário, ou seja, além de julgar os conflitos decorrentes das eleições, o que é normal, repito, nós organizamos as eleições, e organizar a eleição é, sim, ter o cadastro de todos os eleitores, e isso é feito há muitos anos, com recadastramentos periódicos, e nós temos um banco de dados da população brasileira que talvez seja um dos mais completos, hoje, inclusive, com uma grande parcela desse eleitorado já com os seus dados biométricos registrados. Né? Nós registramos os partidos políticos, nós cuidamos de uma série de ações de educação para a cidadania por meio das nossas escolas judiciárias eleitorais, e eu tenho a honra de ser já há 3 presidentes do tribunal, o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos uma função, além da administrativa, uma função normativa. Nós editamos resoluções que disciplinam o funcionamento das eleições. Né? E isso é muito importante porque existe até a possibilidade de se estabelecer, por meio de resoluções do TSE, regras que chegam a ponto de inovar o ordenamento jurídico. E vocês dizem, mas isso é meio estranho. É meio estranho dentro da lógica normal do nosso Estado de Direito, porém o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece essa possibilidade na medida em que ele
conhece de ações diretas de inconstitucionalidade contra resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, né? Vocês que talvez já tenham passado pelas aulas de direito constitucional e de controle de constitucionalidade sabem que o Supremo Tribunal Federal só conhece de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei primária, ou seja, contra normas que retiram a sua eficácia diretamente da Constituição. Então, quando o Supremo Tribunal Federal conhece de uma ação contra uma resolução, ele está dizendo que é uma norma primária, que ela retira o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. No campo do administrativo, eu me esqueci de mencionar algo que é muito importante para uma decisão recente do tribunal, e aqui está um professor de direito administrativo que não me deixará mentir, né? Nós temos o chamado poder de polícia das eleições, né? Vocês que passaram pelas aulas de administrativo sabem que o poder de polícia é uma ação administrativa que limita um direito de um particular, né? Com base no referencial que nós temos no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. A Justiça Eleitoral tem essa função de poder de polícia no campo das eleições. Então, nós temos administrativamente a função, a competência para limitar direitos privados em nome do bom funcionamento das eleições. Vou voltar a esse ponto mais adiante para esclarecer uma resolução recentemente aprovada que gerou uma certa polêmica quanto à nossa atuação. Nós temos uma função consultiva também, né? Se vocês entrarem na jurisprudência do TJ do Rio Grande do Sul, vocês vão ter lá uma série de precedentes dizendo o seguinte: Poder Judiciário não é órgão consultivo, a gente só julga demandas concretas. A briga do A com o B, né, se dá uma solução. Agora, perguntar por perguntar, a gente não responde, né? Na Justiça Eleitoral é diferente. A gente responde questões em abstrato, desde que elas sejam formuladas por autoridades com jurisdição nacional. Então, semana passada mesmo se respondeu uma do presidente do Senado. O presidente do Senado pergunta: se acontecer tal coisa, aplica que norma? E aí a gente tem que responder: aplica tal norma e a consequência é essa. Blá, blá. Por quê? Porque é um desdobramento da nossa função normativa e da nossa função administrativa. Esclarecer os órgãos de poder como é que funciona a eleição, né? Então, repito, nós temos diferentes funções num único órgão. Nós temos funções jurisdicionais, administrativas, normativas e consultivas. O que gera, em alguns momentos, uma certa confusão na compreensão de quem não conhece essa peculiaridade da Justiça Eleitoral, né? Como é que vocês estão fazendo isso? De onde já se viu o judiciário fazer isso? Sim, o judiciário é difícil de fazer, mas nós somos um judiciário meio diferente, né? Um judiciário que tem poder de polícia, um judiciário que administra e um judiciário que normatiza, né? Eu expliquei isso uma vez para um professor americano e a resposta dele foi perguntar se eu conhecia Montesquieu, né? Ou seja, eu conheço Montesquieu, mas talvez o Assis Brasil não gostasse muito dele, né? E aí, então, a gente acaba tendo, repito, uma conformação muito peculiar, né? Muito peculiar dessa realidade eleitoral por meio desse órgão sui generis que é a Justiça Eleitoral. A nossa história de 90 anos da Justiça Eleitoral, como eu disse no início da minha exposição, é uma história de constante aprimoramento do sistema. A nossa história se confunde com a história da democracia brasileira. Vários detalhes que passam despercebidos para nós no cotidiano são ações da Justiça Eleitoral. Coisas simples que existem aqui, mas não existem em países democráticos vizinhos, que para nós são ordinárias, né? Mas, vou dar um exemplo: cédula única, né? Tem uma cédula produzida pela Justiça Eleitoral para que a pessoa vote. Vocês vão dizer, mas isso é evidente, que é uma coisa normal. Não, isso foi ideia de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, chamado Edgar Costa, na década de 50. Se vocês cruzarem ali de Uruguaiana para Libres, né, vocês vão ver que na Argentina não tem cédula única. Na Argentina, cada partido produz a sua cédula, deixa na porta da sessão e o eleitor passa, pega a cédula. Os mais preocupados com o sigilo do seu voto pegam cédulas de todos, levam para a urna, ele dobra a cédula que ele quer, bota no envelope
e joga dentro da urna. Mas quem faz a cédula é o partido, não a Justiça Eleitoral. Isso, detalhe simples, representa a evolução. Mais recentemente, nós temos o título de eleitor, que foi mudado, inclusive comentávamos há pouco, num grande recadastramento durante a gestão de um dos pilares dessa instituição, que é o ministro José Nery da Silveira, que fez um grande recadastramento e produziu esses títulos modernos que nós temos, verdinhos, que para vocês, muito provavelmente, todos vocês só conhecem esse, mas antigamente havia um título de eleitor que tinha foto, né? Era uma cartela que tinha uma foto da pessoa. Eu não tive desse, quero deixar muito claro. Eu lembro da minha mãe e do meu pai. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Mais recentemente, a biometria, a urna eletrônica, tudo isso são conquistas da democracia brasileira. E conquistas de uma democracia que é extremamente complexa por diferentes razões. Fazer eleição num país como o Brasil é muito difícil. Nós temos 156 milhões de eleitores. Nós temos, para ser mais preciso, 156 milhões 554 mil e 11 eleitores. O estado do Rio Grande do Sul sozinho tem 8 milhões 593 mil 469 eleitores. É muita gente. Nós somos a quarta democracia do mundo em número de eleitores, mas dessas 4 democracias do mundo em número de eleitores, nós somos a única que tem voto obrigatório. Ou seja, nós somos a única em que as pessoas, esses 156 milhões, eles são obrigados a ir na urna. Os Estados Unidos têm muito mais eleitores? Tem, é verdade. Mas 40% vai na urna, 40% vai votar. O resto fica em casa. Nós não, nós somos obrigados a sair e votar, e nós temos que ter um aparato suficientemente eficiente para atender essas pessoas num dia de votação que começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Então, é, de fato, algo muito complexo. Nós temos, portanto, hoje, um quadro espalhado por todo o Brasil de 496 mil sessões eleitorais. Ou seja, existem 496.512 urnas captando o voto de todos os eleitores brasileiros em lugares de fácil acesso, mas também em lugares de dificílimo acesso. No interior, eu fui, em 2018, visitar a sessão eleitoral da Ilha do Combu, no Pará, no meio da selva amazônica. Chega de barco, a urna eletrônica tem bateria, tem uma antena para mandar as informações por satélite. É complexo. A logística é muito complexa. Nós temos 2 milhões de mesários. Muita gente trabalhando nessa eleição. E existem mesários, inclusive voluntários, pessoas que se dispõem a dar esse tempo para a democracia brasileira. Outros são convocados. E o sistema de convocação é um sistema totalmente aleatório. É um sistema eletrônico que seleciona as pessoas de uma maneira impessoal. Tão impessoal que o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi convocado. Ele circulou no nosso grupo de WhatsApp, o ministro Lewandowski, a carta que recebeu do juiz eleitoral convocando para ser o presidente, eu até anotei para falar, o presidente da sessão 366 da 258ª Zona Eleitoral de São Paulo. E aí a piada era, o que ele vai fazer? Ele vai para lá ou fica aqui? Porque exatamente, é impessoal, é algo também nesse ponto totalmente democrático. E nós temos um número enorme de candidatos. Nós tivemos agora, no pleito de 2 de outubro, 29.262 candidatos. O que foi reduzido um pouco com o fim das coligações nas eleições proporcionais. Vocês sabem que, em 2017, foi aprovada uma emenda constitucional que proibiu as coligações nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições para deputado federal, para deputado estadual e para vereador. Nós tivemos a primeira eleição com o fim das proporcionais em 2020 e agora tivemos a primeira eleição com o fim das proporcionais, das coligações proporcionais, melhor dizendo, em 2022. E isso reduziu o número de candidatos, porque quando o partido estava coligado, ele tinha direito de lançar um maior número de candidatos. E agora a regra mudou e o número de candidatos baixou
significativamente. Né? E tudo isso num território enorme, como é o território brasileiro, com 8.516.000 km². Agora, a gente faz eleição para além do território nacional também, né? Que é outro dado que as pessoas não conhecem. Nós temos, hoje, 697.078 eleitores cadastrados para votar no eleitor, no exterior, aliás. No eleitor, não, votar no exterior. É um número que é surpreendente. Existem países que não têm esse número de eleitores. Eu tive no encontro da comunidade de países da língua portuguesa há um tempo atrás, tirando Portugal, óbvio, Angola e Moçambique, todos os demais tinham menos de 690 mil eleitores. Para eles era incrível que nós tínhamos essa realidade de pessoas, esse número de pessoas votando no exterior. Né? É importante destacar que essa eleição no exterior ela é organizada pela Justiça Eleitoral, mas executada pelo Itamaraty. Né? O Itamaraty é que cuida dessas eleições. Eu estou falando isso para dizer que as confusões que ocorreram no dia 2, elas são imputadas não à Justiça Eleitoral, né? Com todo respeito, obviamente, mas ao Ministério das Relações Exteriores. Nesse ano nós aumentamos as cidades que têm votação em 30. Né? Mais 30 cidades no exterior passaram a ter pontos de votação, o que aumenta, portanto, o acesso do eleitor no estrangeiro a votar. Eu recebi, e vocês devem ter recebido também, vários vídeos de pessoas no exterior reclamando das dificuldades de votar. Essas dificuldades, elas infelizmente existem, porque eu não consigo botar uma sessão eleitoral em cada cidade dos Estados Unidos. Né? Eu boto nas grandes cidades. Agora, as pessoas têm que viajar, de fato. Ela tem que pegar um carro e ir votar, se ela quiser votar. Eu não posso replicar a realidade que nós temos no Brasil, em que cada um de nós vota perto de casa, no estrangeiro. Porque o gasto hoje já é enorme, imagina se eu tivesse que multiplicar isso significativamente. Né? E, por fim, eu gostaria de mencionar nessa questão das realidades complexas da nossa democracia e do exercício da nossa democracia eleitoral, a colaboração fundamental que tem a Justiça Eleitoral das Forças Armadas. Né? Nós realizamos eleições no território brasileiro, com todas as dificuldades que temos de logística, graças às Forças Armadas. São elas que transportam as urnas de barco, de helicóptero, de avião, lá para o meio da aldeia indígena no Amazonas, lá para o interior do Pará. São as Forças Armadas que dão o apoio há muitos anos para nós. E nós temos essa dívida para com as Forças Armadas. Não que nós não paguemos as nossas dívidas. Né? Este ano, inclusive, o orçamento, que todas essas ações das Forças Armadas no exercício das eleições, no auxílio das eleições, elas são remuneradas. Nós pagamos do orçamento da Justiça Eleitoral os custos que as Forças Armadas têm com essas ações. Então, esse ano, nós aumentamos os recursos para as Forças Armadas em 64% em relação à eleição de 2018. Então, nós destinamos às Forças Armadas esse ano 110.600.000 reais, que é um valor para cobrir todos os gastos, com combustível, com pessoal, com alimentação, enfim, com as despesas dessa ação, que é, repito, fundamental para o funcionamento da nossa democracia. Além dessas dificuldades, desses desafios que são decorrentes da nossa geografia humana e da nossa geografia física, né, existem vários outros desafios que a Justiça Eleitoral enfrenta no campo da nossa democracia, do aperfeiçoamento da nossa democracia. Existe um desafio que é muito difícil de ser enfrentado, que é o desafio da igualdade na representação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem grupos da população brasileira que são, de fato, subrepresentados, e isso gera, nas compreensões da moderna teoria democrática, déficits que precisam ser corrigidos. Né? E aqui eu vou fazer menção a uma autora que é referência nessa questão da igualdade na representação, que é uma professora da London School of Economics, que é a Anne Phillips, que tem um livro que se chama Política como Presença, né? Politics as Presence, de 1995, que defende exatamente a necessidade de que todas aquelas
diversidades presentes na sociedade precisam se fazer presentes na representação, na vida institucional do país. E, nesse campo, nós temos duas áreas especialmente sensíveis que sofrem, ou que merecem, melhor dizendo, a ação da justiça eleitoral, que é o campo das desigualdades de gênero e o campo das desigualdades raciais e étnicas, né? E aqui eu vou mencionar rapidamente algumas ações da justiça eleitoral nesse sentido, né? No que toca à igualdade de gênero, né, nós temos um déficit aqui muito grande. 53% do eleitorado brasileiro e 53% do eleitorado do Rio Grande do Sul, né, os números fecham, é de mulheres. 53% é feminino, né? E esse percentual de mulheres não corresponde à presença feminina na Câmara dos Deputados. Nós temos 15% de deputadas federais, né, pouquíssimas senadoras. O Brasil, hoje, né, tem uma posição de 193 países analisados pela União Interparlamentar, que é um órgão internacional que reúne parlamentos. De 193 países avaliados, o Brasil ocupa a posição 132 de representação feminina, né? O estado do Rio Grande do Sul está um pouco melhor, né? 20% da Assembleia é de mulheres, né? Nós temos 11 deputadas estaduais, mas mesmo assim nós ficamos aquém dos 53% de mulheres no eleitorado gaúcho, né? Então, dentro desse quadro de assimetria entre a presença feminina no eleitorado e a presença feminina nos órgãos de poder, nós temos, já há algum tempo, tomado uma série de medidas de ação afirmativa. Inicialmente com base na lei, e aí a regra legal é de todos conhecida, 30% das candidaturas devem ser reservadas para um gênero e 70% para o outro gênero. Antigamente dizia a lei que 30% era das mulheres. E depois as mulheres disseram, não, mas pode ser que esteja um dia que seja 70% de mulheres e 30% de homens. Então, vamos mudar a lei para dizer que é 70% e 30% para cada gênero, né? Então, essa regra é uma regra que existe já há alguns anos, mas ela não foi suficiente para mudar essa realidade. Então, aos poucos, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral trabalharam para reforçar essa norma, né? E aí, em 2018, nós tivemos algumas ações mais concretas da Justiça Eleitoral nesse sentido. Primeiro, com uma decisão do Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade 5617, de que foi relator o ministro Edson Fachin, em que se afirmou que esse percentual ele também deveria ser observado para a distribuição dos recursos de campanha oriundos do fundo partidário. Então, se o partido gasta 10 mil reais, estou fazendo aqui um exemplo muito simplório, né, porque os gastos são muito maiores, né? Se o partido gasta 10 mil reais nas eleições, 30 mil deveriam necessariamente ser destinados a candidaturas femininas, né? Depois, numa consulta, e aí lembrem da consulta que eu mencionei há pouco nas nossas competências, né, numa consulta de relatoria da ministra Rosa Weber, que é a consulta 0600-252, também em 2018, nós assentamos que os 30% também deveriam incidir no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é uma outra fonte de recursos importante, hoje a mais importante, diga-se de passagem, e também deveriam os 30% incidir na divisão do tempo de antena, de rádio e TV, para que as mulheres tivessem também a exposição necessária das suas candidaturas, né? Eu me lembro de uma senadora que sempre me dizia isso, olha, enquanto não der dinheiro e tempo de TV, ninguém se elege. A gente continua mantendo o mesmo quadro, ainda que eu reserve 30% das vagas para as mulheres. Agora, o problema é que vocês aprenderam um brocardo espanhol, né, lá no início da Faculdade de Direito, como eu aprendi, que é uma realidade que nós enfrentamos, que é echa la lei, echa la trampa, né? Então, claro, se eu tenho uma norma, os partidos inventam, assim, as oligarquias masculinas dos partidos inventam maneiras de fugir dessa regra, né? E aí, então, começaram a surgir as chamadas candidaturas, batizadas de candidaturas laranja. Eu preencho a cota, dou um dinheiro, dou um tempo de TV, mas aquilo ali é só para cumprir tabela,
né, só para fazer de conta. E aí se chegou num julgamento em 2020, que é um julgamento de um município do interior do Piauí, chamado Valença do Piauí, que é o recurso especial eleitoral número 193/92, de relatoria do ministro Jorge Mussi, em que se chegou à conclusão do seguinte: verificamos que ocorreu fraude, que houve candidatura laranja. O que nós vamos fazer? Qual é a resposta que nós precisamos dar para coibir essa ação, que é uma ação deletéria para essa ação afirmativa, para essa política pública de afirmação da presença feminina na política? E aí a opção do tribunal, e eu confesso que discordo dessa opção, né, mas foi a opção que naquele momento se tomou, acreditando que seja a mais drástica, foi decidir que todo o DRAP é o documento de regularidade de atos partidários. Então, toda vez que eu lanço uma nominata de um partido, essa nominata ela é expressa num DRAP. Então, quando eu falo DRAP, eu estou falando da lista de candidatos de um partido. Então, o que o tribunal decidiu nesse julgamento? Decidiu que, verificada fraude na cota de gênero, o DRAP é anulado. Então, o que acontece? Todos os eleitos por aquele partido perdem os seus mandatos. Vocês vão dizer, mas isso é injusto para o coitado que não sabia da fraude. Eu também acho que é injusto, com todo respeito à maioria. Mas essa foi a resposta que se deu. É preciso dar uma resposta dura. Então, se tem fraude, todo mundo cai. E aí já caíram inúmeras bancadas de câmaras de vereadores e algumas de assembleias legislativas, porque se verificou a fraude na cota de gênero. E mais recentemente, nós tivemos um precedente, que é um precedente de uma cidade chamada Jacobina, na Bahia, em que o tribunal definiu quais são os indícios necessários para se afirmar a existência de fraude à cota de gênero. E eu fiquei vencido em Jacobina também, porque eu achei que os indícios eram muito amplos. Eu achava que precisava haver um pouco mais de robustez na prova. Quais são os indícios que o tribunal assentou? Em primeiro lugar, ausência de arrecadação. Se a candidatura feminina não arrecadou dinheiro, é um indício de que é uma candidatura pro forma. Segundo lugar, se não gastou nada. Se eu não arrecadei nada e não gastei fazendo um santinho, muito provavelmente é porque essa candidatura não existiu. Terceiro lugar, uma prestação de contas padrão, uma prestação de contas chapada. Não tem, enfim, qualquer informação na prestação de contas. E, em quarto lugar, ausência de atos de campanha. Tem vários casos em que as candidatas elas fazem campanha, inclusive, para outras pessoas nas redes sociais. E, por fim, a votação pífia. Ou seja, 1 voto, 0 voto, 5 votos. Em 2020, para vocês terem uma ideia, 6.300 mulheres candidatas tiveram 0 voto ou 1 voto. Esse dado é um dado muito significativo. A pessoa é candidata e nem ela vota nela. Então, isso é um indício claro para o tribunal que aquela candidatura é uma candidatura laranja, fake. Então, nesse quadro, hoje tem o tribunal uma jurisprudência muito severa nesse assunto. Reunidos esses elementos, a consequência, aquela consequência drástica de, para usar a expressão eleitoralista, de queda do DRAP. Queda do DRAP é dizer que toda a nominata é ilegal, todos estão cassados, todos saem da Câmara, da Assembleia ou da Câmara de Vereadores. Segundo lugar, o desafio da igualdade racial étnica, também nós tivemos em 2 consultas avanços importantes. Em primeiro lugar, a definição de uma divisão também proporcional para as candidaturas de negros e pardos no fundo partidário e no fundo especial de financiamento de campanha. E também a definição de espaços especiais para essas candidaturas no tempo de rádio e de TV. Isso foi definido numa consulta de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, ainda para as eleições de 2020. E, recentemente, agora em setembro, nós tivemos uma consulta também de relatoria, essa de relatoria do ministro Benedito Gonçalves,
relacionada a como calcular esse tempo, né, porque de TV e como dividir esse dinheiro, porque os critérios algumas vezes se acumulam, né? Existe uma dificuldade desse cálculo porque existem situações específicas em que as candidatas mulheres que já têm direito a uma cota específica são mulheres negras e que, portanto, se beneficiam dessa outra parte da cota. Então, eu preciso fazer todo um cálculo para haver uma distribuição equânime desses recursos. Eu já estou falando há 50 minutos, né? E tem um personagem do Oscar Wilde que eu gosto, lá no Retrato de Dorian Gray, que é o Lord Henry, que diz o seguinte, que todo orador que procura esgotar um assunto, esgota o auditório, né? De modo que, para não esgotar vocês, eu vou me cingir aqui a considerações específicas. Ao desafio dos custos da democracia. Democracia custa dinheiro, né? Eu preciso de recursos para movimentar as campanhas, para fazer com que os candidatos sejam conhecidos, né? E nós tivemos um abalo sísmico no financiamento das campanhas brasileiras, quando o Supremo Tribunal Federal terminou de julgar em 2015 a ação direta de inconstitucionalidade 4650, por meio da qual se declarou a inconstitucionalidade das contribuições de pessoas jurídicas nas eleições. Isso mudou completamente o quadro da vida política nacional. Nós saímos de uma eleição em que uma candidata gastou no Caixa 1 350 milhões de reais para uma eleição que se gastou 18 milhões de reais. Então, a diferença da campanha e do financiamento foi evidente. Agora, todas as ações, por mais bem intencionadas que sejam, elas têm consequências impensadas. E as consequências impensadas muitas vezes não são tão boas, né? E essa decisão do Supremo trouxe várias consequências impensadas. Em primeiro lugar, a fundação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado, entre aspas, fundão eleitoral, de bilhões, que é tão criticado. Essa é uma opção que a nossa democracia fez, né? Eu tirei o financiamento de pessoa jurídica, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar. E o dinheiro acabou vindo do Estado, né? E outras medidas, né, menos eficazes que se tentou implementar para viabilizar alguma oxigenação do financiamento de campanha. Por exemplo, em 2017, a gente teve a instituição do crowdfunding na campanha eleitoral, a chamada vaquinha virtual. Mas só que as experiências concretas são pífias, né? Os financiamentos por crowdfunding são muito limitados, são muito reduzidos. O brasileiro não tem o hábito de financiar a campanha política, de botar a mão no bolso como em outros países existem. A gente sabe que a campanha de 2008 do Obama foi financiada por pequenas doações de até $100, com uma grande abrangência, com uma grande penetração nesse financiamento. Nos minutinhos que me faltam aqui, para não cansar vocês, eu vou mencionar alguma coisa sobre fake news, que é um campo em que nós temos atuado severamente desde 2018. Né? Em 2017, quando eu entrei no tribunal, o tribunal recente tinha criado um comitê de eleições e internet, exatamente para tentar entender o que estava acontecendo. Porque tinha esse problema, ninguém sabia o que estava acontecendo. Dos ministros do tribunal, eu era o único que tinha Facebook. Ou seja, os outros perguntavam, como é que funciona? Isso aqui vai para quem? As pessoas não sabiam, elas precisavam ter conhecimento para poder decidir sobre uma matéria tão complexa. E, mesmo assim, as coisas continuam evoluindo e a gente não consegue acompanhar. A semana passada, nós tivemos uma reunião com todas as plataformas e todas se apresentaram e chegou um determinado momento que se apresentou o representante legal do Twitch. Aí eu comentei com o colega que estava do lado e disse assim, não é Twitter? Aí o cidadão da informática disse, não, é Twitch mesmo. É uma plataforma que serve para games. E eu nunca tinha ouvido falar do Twitch. Então, a realidade é uma realidade cambiante, constantemente em transformação. Então, é um desafio muito grande. E aí nós começamos a desenvolver uma série de ações com medidas administrativas, com medidas normativas, com medidas jurisdicionais,
para o enfrentamento das fake news, né? Convênios com as plataformas. O caso do WhatsApp no Brasil é um caso de sucesso que foi, enfim, divulgado em todo o mundo. Numa reunião das autoridades eleitorais da América em 2018, eu vi que todos os países ficaram admirados com como a nossa relação com o WhatsApp funcionou, né, apesar de todas as críticas. Nós fizemos várias ações de esclarecimento da população. Nós temos no site do tribunal um setor de fact-checking, de boato ou fato. E nós tivemos recentemente também no campo da legislação uma mudança significativa com a alteração do crime eleitoral relacionado à divulgação de material falso na campanha. Esse tipo penal, que é um tipo penal que existe desde 1965 no Código Eleitoral, ele foi modernizado e ele era um tipo penal meio desdentado e agora ele está suficientemente aparelhado para morder aqueles que divulgam notícias falsas. Tá? Nós editamos... Eu vou acabar já. Eu vou acabar. Tá? Editamos, como eu disse, resoluções sobre essa matéria, né? Resoluções importantes, em vigor, prevê uma série de possibilidades de, enfim, responsabilização dos candidatos pela difusão de matérias e notícias que eles, candidatos, não se dão ao trabalho de checar, né? Que simplesmente repassam sem se preocupar em aferir a veracidade ou não. E nós desenvolvemos, desde 2018, uma série de entendimentos, desenvolvemos uma jurisprudência no campo das representações em matéria de propaganda eleitoral que, de certo modo, orientaram satisfatoriamente o tratamento dessa matéria. Em 2018, nós nos deparamos com um fenômeno para o qual nós não estávamos preparados, que era o movimento de desinformação em relação ao próprio sistema eleitoral. Tá? Em 2018, a gente foi surpreendido por fake news em relação ao sistema eletrônico de votação. A gente não estava esperando aquilo, a gente esperava fake news entre os candidatos, e aí surgiram as fake news em relação à justiça eleitoral. Isso gerou uma série de consequências e houve, inclusive, um caso que foi o caso mais importante, que foi o da cassação de um deputado estadual que, na eleição, divulgou notícias falsas sobre a urna eletrônica, né? Que é o recurso ordinário 0603-975 de 98, de que foi relator o ministro Luiz Felipe Salomão. Caso em que eu também fiquei vencido, por entender que, por mais absurdas que fossem as declarações do deputado, elas cobertas estavam pela imunidade parlamentar, porque ele era, à época, um deputado federal. Hoje, a realidade das fake news mudou um pouco. Nós não estamos mais enfrentando tanto a desinformação primária que havia na eleição de 2018. Na eleição de 2018 chegava um cidadão com uma foto, com uma camiseta "Eu odeio nordestinos". A foto era evidentemente manipulada. Tá? Ou eu me lembro de uma outra que era o Ciro Gomes segurando um cigarro de maconha. Tá? E a foto era evidentemente manipulada, porque a foto original era ele segurando uma outra coisa na mão, um lápis, alguma coisa assim. Então, essas coisas, por assim dizer, toscas, né? E aí existem vários outros exemplos, a mamadeira, essas coisas absurdas, elas desapareceram. Né? Hoje a desinformação está mais sofisticada, né? E é uma desinformação que tem um outro caráter e que desborda, não raro, para um discurso de ódio também. A polarização política gerou um recrudescimento do discurso político. E esse discurso é um discurso que, não raro, incita a violência. Então, a preocupação tem sido, e muito no campo da desinformação, essa desinformação que tem um potencial de incentivo, de difusão do discurso violento e de ódio. Tanto que o tribunal criou, esse ano, um grupo de trabalho de prevenção e combate à violência política, que era algo que a gente não vivia. Tá? Nós tivemos várias denúncias e vários problemas de ameaças a mesários, ameaças a servidores da Justiça Eleitoral, coisa que também não existia. Né? Então, o foco mudou. O foco deixou de ser aquela desinformação boba, entre aspas, né? Para ser uma desinformação que tem um outro alcance
e uma outra intensidade. E, por isso, nós tivemos uma preocupação, e estamos vivendo hoje uma jurisprudência também que parece ser um pouco mais severa, mas que precisa fazer frente a essa realidade também mais crua com a qual nós nos deparamos. Eu havia anotado algumas questões aqui sobre urnas eletrônicas ainda, mas eu já estou falando aqui há 1 hora, eu vou seguir o conselho lá do personagem do Oscar Wilde, e vou dizer que esse tema é um tema apaixonante, é um tema que eu acredito que todos vocês tenham muito interesse, porque, afinal, por meio deles, nós decidimos os destinos da nação, a nossa vida concreta, como é que nós vamos estar daqui a 1 mês, ou daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. E, para nós, da Justiça Eleitoral, sempre é uma alegria, uma honra poder compartilhar o que nós fazemos e discutir também, do ponto de vista teórico, essas mesmas questões que são tão instigantes. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que me deu a faculdade de estar aqui. Agradeço na pessoa do meu querido amigo Zé Nosvitz, que me fez sair de Brasília na antevéspera da eleição, mas que me proporcionou também, de certo modo, desopilar o fígado um pouco, saindo do ambiente conturbado para estar entre amigos discutindo temas tão importantes. Então, muitíssimo obrigado, muito boa noite. Tá. Meu amigo e ministro, Carlos Bastide Horbach, certamente a palestra do ministro Carlos Horbach vai entrar para os anais da Faculdade Dom Bosco. Muitos de vocês talvez esperassem falar sobre democracia. Isso o professor Carlos não precisa falar. O objetivo não era tratar especificamente sobre a questão da democracia, porque vocês têm brilhantes professores. Professor Sander, professor Duque, professor Maurício, professor Dusso, que, de alguma forma, tratam sobre isso no dia a dia. E as nossas relações na nossa casa são relações democráticas. A democracia, ela se vive, ela se ensina, mas, acima de tudo, ela se vive. Se vive a partir do quê? A partir do respeito ao outro, o respeito às ideias do outro. Isto é a essência da democracia. Enquanto nós tivermos isto claramente, nós seremos uma sociedade. Quando nós perdermos isso, nós deixaremos de ser uma sociedade. E para que nós possamos ter democracia, é fundamental a existência da justiça. E foi exatamente isto que o ministro Carlos Horbach nos trouxe. Quer dizer, não há como nós avançarmos dentro de um processo democrático, não existe, sem uma sociedade que está disposta a investir na justiça. Sem justiça, não existe democracia. E nós podemos dizer assim, não, porque o sistema americano é melhor, porque o sistema tal. Gente, nós estamos fazendo eleições desde 1930, 30 ou 32, mais ou menos tranquilas no nosso país. Óbvio que nós temos problemas institucionais, de amadurecimento institucionais, mas isso é uma outra palestra, que o próprio professor Sander, Duque, Dusso, Maurício podem falar. Eu também poderia falar, eu também tenho uma visão sobre algumas coisas na história do nosso país que nós não podemos corrigir mais, não podemos corrigir porque nós não podemos voltar ao passado, mas que são merecedoras de um debate. Então, vejam a importância do papel da justiça eleitoral, ou seja, a importância do que a justiça eleitoral faz por esta coisa chamada democracia, esse ambiente democrático. Então, tenham certeza que as pessoas que estão em Brasília, elas têm um compromisso
um compromisso com a democracia no país, com respeito ao outro. E nós, agora nesse domingo, o ministro estará trabalhando, com certeza, estarão todos reunidos. Na última eleição, eu me lembro, no primeiro turno saiu uma chamada, acho que é da 0 Hora, o Correio do Povo, eu me lembro que eu tirei uma foto e mandei para ele. Sei onde tu estarás no domingo, trabalhando. Também, então, como mesário, ótimo, é isso que nós precisamos. Então, é a partir disso que nós vamos criar esse grande país. Não há dificuldade que não possa ser vencida. Dom Bosco, quando começou lá atrás esse sonho, foi um homem que nunca perdeu a fé, em que tudo poderia ser resolvido. Nós não podemos perder a fé na nossa justiça, na construção da nossa democracia. O que nos faz grande como país é exatamente isso, a questão da nossa pluralidade. Nós sermos diferentes e pensarmos de maneira diferente. É isso que nos enriquece. Se todos nós pensássemos de uma mesma forma, nós não seríamos tão ricos. Porque nada é mais importante. Eu sempre costumo dizer, nada é mais fascinante do que o outro. O outro. O outro. A outra pessoa é fascinante, porque ela tem gostos, ela tem uma série de coisas. Nada é mais fascinante do que o outro. A prova disso é que muitos de nós casamos, porque nós ficamos fascinados pelo outro. E aí nós queremos nos unir ao outro. Então, é exatamente isso. A vinda do ministro Carlos Horba aqui tem esse sentido de recado da importância da democracia, do que faz a justiça eleitoral e vem fazendo a justiça eleitoral ao longo desses 90 anos nesse país. Eu e o professor Guilherme passamos uma tarde andando pelos corredores do TSE, vimos um museu, ou uma exposição sobre a urna. Recomendo a vocês, se algum dia vocês forem a Brasília, visitem. Tem lá desde a primeira urna lá que o nosso ministro José Nery da Silveira, que hoje não está presente, por precaução em relação à Covid, mas que gostaria de fazer, por todos esses brasileiros que brigaram para que nós possamos estar aqui. Já falei demais, mas, ministro e meu amigo, lhe agradeço do fundo do meu coração. Essa noite, sem dúvida alguma, para nós, entrou para a história, porque esta casa é uma casa plural, assim como Dom Bosco era, quando fundou lá atrás a sua primeira instituição de acolhimento a jovens. Muito obrigado, senhor ministro. Passo a palavra ao nosso diretor executivo, professor Edson Sidney de Ávila. Por favor, professor Edson. Obrigado. Bom, ministro, já que estamos num ambiente familiar, tá? Não. Por favor, não. Muito obrigado, não esperava. Não esperava ter esse parabéns. Não foi ensaiado. Professora Laura, obrigado. Ministro, agradecer, agradecer a presença, dizer que a casa é sua, a casa é familiar e é sua, é uma casa salesiana de educação que acolhe, que gosta de acolher, gosta muito de acolher, e que faz da educação a sua missão. Eu e o padre Ademir,
Ricardo Svendrich, eu tenho adotado agora, a partir da fala dele, ele tem usado uma frase que começou a me chamar a atenção, principalmente hoje pela manhã. Ele costuma falar nos discursos dele que a educação é para todos. Não, ensino superior é para todos. Nem é educação, é ensino superior é para todos. E acredito mesmo que a gente possa pensar que educação é para todos, né? Ensino superior seria uma utopia, mas acho que é uma linda utopia. Ensino superior para todos, né? Aliás, educação seria a forma também, né, de garantir uma legítima, né, democracia, uma legítima liberdade. A gente vem vendo aí nos nossos sistemas, né, muito por falta de educação, né, o que está acontecendo, né, sistemas sendo, vamos dizer assim, distorcidos, literalmente distorcidos, mal usados, maliciosamente utilizados, né, devido a isso, muito devido à falta de educação. Não a falta de educação de quem usa, né, porque esses ainda, mas muito a falta de educação de quem é o objeto, né, o destinatário, né. A falta de educação propicia isso, propicia a possibilidade desses aproveitadores, desses, né, vamos dizer assim, daqueles que distorcem, né, os sistemas e tudo que se monta, né, em prol da democracia, em prol da liberdade. Tá? Eu quero agradecer, né, de coração, como o professor José Nosvites fez. Quero desculpar pelo sinal, o sinal é automático, tá? Ele não tem nada a ver com a fala, todo mundo sabe aqui que tem os horários, né? O sinal é automático. Isso, desculpe pelo sinal, tá? E o presente não é para mim, o presente é para o ministro, uma lembrança, então, né? É o aniversariante. A questão é saber quem é que está dando presente para quem. Agora vem, vamos lá. Saber quem é que vai dar presente para quem. A brincadeira que eu utilizei hoje é que organizaram uma palestra com o ministro por causa do meu aniversário. Obrigado, boa noite. Vamos. Tem dentro, não vou mostrar. Muito obrigado. Eu vou sair daqui e paro. Alô, opa. Por favor, não esqueçam de confirmar a presença, tá? E eu gostaria de convidar todos para, em pé, ouvirmos o hino do Estado do Rio Grande do Sul. Precursora do farol
Pessoal, vamos tirar uma foto com o ministro? Nos concede? Por favor, desçam todos os alunos. Não, a gente dá um jeito. Todos os alunos desçam, depois nós tiramos os professores. Por favor, desliguem aqui o... Vamos lá. Aproveitem, vocês podem estar diante de quem sabe... Não, desligar o QR Code, por favor. Depois dos professores nós tiramos uma foto. Vamos lá, gente. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Coragem. Coragem. Aproveitem o ministro, não é sempre. Tá? Coragem, vamos lá, gente. Vamos lá. Letéia, vamos lá. Alunos, ex-alunos, todos os presentes. Então, cabe todo mundo? Não, depois nós, os professores, nós tiramos depois. Isso. Pode vir. Lembrem-se desse dia, hein? Lembrem-se dessa data. Quem sabe vocês não encontram o ministro Horbach em Brasília. Muito obrigado, professores. Padre, vamos lá. Selfies não. Não, assim, nessa data. Tá. Vamos lá, gente. O ministro tem que sair ainda. Vai atrasar. Deu aí, pessoal. Senão os professores não vão conseguir tirar foto. Vamos lá, professores, vamos lá. Querem aqui? Então tá, os professores, painel aqui. Não mudaram o vinho Dom Bosco aí dentro. Não, tem um monte de coisa, Dom Bosco. Pessoal, professores, vamos nos posicionando aqui para agilizar. Vamos lá. Vamos lá, padre, venha mais para cá. Renato. Tirou foto? Tirou, né?
Isso. Agora vem para cá, vamos lá. Aqui no meio. Aqui.